Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula ao vivo aqui com vocês. E hoje para falar de um assunto que eu diria, um assunto bem dificultoso para muita gente, mas espero que a gente consiga desenvolver bem, que é cálculo estequiométrico, tá? Então, eu vou mostrar aqui uma série de exemplos para vocês de como é que a gente pode fazer para tentar tornar esse assunto mais simples e mais acessível. Vai ter umas continhas para fazer, é fato, mas olha, pode ter certeza de uma coisa: cálculo estequiométrico é assunto presente em qualquer prova de vestibular que você for fazer, tá? E evidentemente que na prova do Enem não será diferente, né? Então, vou te mostrar aqui casos dos mais variados tipos, tá? Para que você possa conhecer caso a caso e isso possa te ajudar na solução de problemas, tá? Que você possa tomar os exemplos de hoje como modelo, tá bom? Para você ir resolvendo questões do que aparecer pela frente. Estou olhando aqui o chat na outra telinha, estou aqui acompanhando, qualquer dúvida aí que você tiver, me manda. Não esquece também que a segunda lista de questões está disponível até o sábado, 9 de maio, tá certo? Você acessa pelo superenem.com.br e a lista é disponível para quem fez cadastro na plataforma. Vamos lá, vamos ver essa lista, vamos fazer o treinamento, porque o aprendizado bom consiste nisso, né? Aula, treinamento, o tempo todo assim, que é para você ficar esperto, você ficar conhecendo de tudo um pouco, para você ir desenvolvendo bem. Muito bem. Estou dando uma olhadinha aqui em quem está me acompanhando nesse momento, e o pessoal vai chegando, e a gente vai começando por aqui. Osinaldo, que é de Calcaia, muito bem. José Manuel também está por aqui. Boa tarde para todos vocês. Isa Suzy está por aqui. Juliana Paula, boa tarde a todos. E vamos lá, vamos me acompanhando para a gente ir vendo como é que é, o que a gente vai ter para aprender nessa aula de hoje. O cálculo estequiométrico consiste em determinar a quantidade de substâncias que participam de um processo, de uma reação, de uma sequência de reações, enfim, tá? E aí é importante que antes de a gente proceder ao cálculo estequiométrico, a gente conheça algumas coisas, algumas ideias que nós vamos precisar realmente utilizar, que eu chamo de grandezas químicas, que são unidade de massa atômica, massa molecular, mol, massa molar, coisa assim. Então, olha, a primeira coisa aqui para te mostrar é a unidade de massa atômica, representada pela letra U. Tempos atrás, essa unidade de massa atômica era representada por UMA. Aí isso caiu em desuso e aí passou a ser representada pela letra U, mais simples, né? E é o padrão que a gente usa para medição de massas de átomos e moléculas. E ela corresponde a uma fração de 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Esse 12, note que é o número de massa do átomo de carbono, que é o carbono mais abundante na natureza, o que existe em maior percentual é esse carbono com o número de massa 12. Existe carbono 13, mas em percentual um tanto pequeno, apesar disso ele tem a sua utilidade. Carbono 13 é utilizado em ressonância magnética nuclear, né, que é aquela técnica que a gente usa para diagnóstico médico, e que também, não sei se você sabe, mas a ressonância magnética é utilizada para descobrir como é que é a estrutura de uma molécula, para saber como é que os grupos que compõem, por exemplo, um composto orgânico, né, com aquelas estruturas às vezes bem complicadas e tal. E além do mais, tem o carbono 14, que é um átomo de carbono radioativo, ele é emissor de partículas beta e é utilizado na determinação de idade de fósseis. Mas esse carbono 12, que eu falo aqui para vocês, ele é carbono estável e é carbono bem abundante. Aí, dado que o carbono entra na composição de toda a matéria viva, porque tudo que é composto orgânico tem carbono, né? Então, dada a presença do carbono numa infinidade de moléculas diferentes, então o carbono é escolhido como padrão de massa. Essa fração de 1/12 do carbono, portanto, né, que é usado como padrão aí para unidade de massa atômica. Bom, massa atômica de um átomo parece redundante você dizer massa atômica de um átomo,
Mas se você observar essa tela, existe a massa atômica do átomo e existe a massa atômica do elemento, portanto, não é a mesma coisa. Quando eu digo massa atômica de um átomo, eu estou pensando na massa de um isótopo, tá? Um isótopo em particular, um isótopo daquele elemento, e tem um aparelho de alta precisão para fazer a medição dessa massa, que a gente chama espectrógrafo de massa, tá? Esse espectrógrafo de massa, ele trabalha com amostras de átomos que são desviadas em campos magnéticos, ele consegue estimar a massa dos átomos com boa precisão. Eu mostrei aqui para vocês o exemplo do átomo de silício, que tem o número de massa, esse átomo de número de massa 28, que que olha a massa atômica dele, que é praticamente igual a 28, né? 28 é o número de massa, quando você olha a massa atômica, olha aí, 27,98 unidades. Eu posso pensar, por aproximação, essa massa atômica é quase 28, né? Então, a gente nota que existe uma proximidade muito grande, bem como, olha esse átomo de ferro aqui, com número de massa 56, e a massa atômica dele, repara, quase 56, né? Por aproximação 56, mas não é exatamente, então, quer dizer, os valores são aproximados, mas isso mostra que há uma diferença entre o que é o número de massa, que é um número inteiro, 28, 56, mas a massa atômica é número decimal. Se você fizer o arredondamento, você vai ter, né, uma boa aproximação com o número de massa. Esse daqui é aproximadamente 28 unidades, esse outro aproximadamente 56, mas não são exatamente iguais, né? E a massa atômica do elemento? Média ponderada das massas dos isótopos, usando-se as abundâncias relativas como pesos da média. Numa média ponderada, a gente precisa de atribuir percentuais para os valores que a gente vai tirar a média, o que torna uma média ponderada diferente de uma média aritmética. E nesse caso, eu preciso pensar quantos por cento de cada isótopo eu encontro na natureza para utilizar isso na determinação dessa massa atômica média para aquele elemento. Aí eu te dou o exemplo do elemento boro. Como você vê, ele ocorre na natureza como boro 10, que tem uma massa atômica de quase 10,01 unidades. Ele ocorre em 20%, enquanto o outro átomo de boro que existe na natureza, o boro 11, apresenta uma massa atômica de 11,01, que também é quase 11, né? E 80% corresponde a ele. Isso quer dizer que de todos os átomos de boro existentes na natureza, 20% desses átomos apresentam número de massa 10. Os restantes, 80%, apresentam número de massa 11. E eu quero saber qual é a massa atômica do boro. Então, qual é a conta que eu tenho que fazer? É que essa massa atômica vai ser 20% vezes a massa do primeiro, 10,01, mas eu vou arredondar, não tem problema arredondar para 10, 80%, que é o percentual do outro, não é? Vezes 11 unidades, já arredondando também, 11,01, arredondei para 11, né? Então, repara como é que fica isso daqui. Se eu pegar 20% de 10, vai dar quanto? Vai dar 2, né? Vai dar 2 unidades. Então, eu fico com 2 unidades, mais 80% de 11, que vai dar 8,8, né? Então, isso aqui me leva para a massa atômica do elemento boro, que seria, somando, 10,8 unidades. Esse valor 10,8 unidades para a massa atômica do elemento boro é o que você encontra na tabela periódica. Quando você vai dar uma olhadinha lá no elemento, você encontra o símbolo do boro lá. Está lá na família 15, na família 5A. Aliás, desculpa, na família 13, família 3A, família 15 é nitrogênio. Aí você encontra lá o boro, lá no grupo 3A, na numeração atual, grupo 13, né? Grupo 13, antigo 3A. Aí você encontra o boro, aí acima dele você vai achar o número atômico 5, e aqui você encontra o 10,8. Aí esse valor catalogado na tabela periódica é justamente a massa atômica média
que é calculado fazendo aí essa média ponderada para os isótopos do elemento. Os percentuais que eu mostrei para você, 20%, 80% são característicos do elemento boro. Eu não posso esperar que sejam os mesmos percentuais para todos os elementos, né? Isso é uma coisa que vai depender da estabilidade daquele isótopo, e aí varia de elemento para elemento. Se eu pegar, por exemplo, cloro, eu teria percentuais diferentes para o cloro. Seriam 2 isótopos também, com percentuais aproximadamente 25%, 75%. Quando eu vou para o oxigênio, já são outros percentuais, então é uma coisa que depende do elemento. Normalmente, a gente não precisa gastar esse tempo fazendo essa média ponderada, porque alguém já fez para a gente, né? Assim, a gente já tem os valores catalogados na tabela periódica, e aí quando a gente quer a massa atômica do elemento, a gente vai lá, consulta, vê qual é o valor e aplica, né? Se você estiver fazendo uma prova, dependendo de qual seja o vestibular, você pode ter uma tabela periódica na prova com as informações, você pode ter uma tabela de dados, uma lista de dados na prova, ou pode ser, assim, quem sabe até, dentro das questões que você vai resolvendo, você ter lá as massas atômicas que precisem ser usadas para você aplicar, né? Vamos ver isso acontecendo em exemplos daqui a pouquinho. Massa molecular, soma das massas atômicas dos elementos em uma fórmula. Peguei como exemplo aí o sulfato de alumínio, Al2SO4 3. Você vê as massas atômicas do oxigênio, do alumínio e do enxofre, né? Que eu anotei logo abaixo. E eu quero saber a massa molecular do sulfato de alumínio. Então, repara uma coisa. Vou começar aqui pelo alumínio. Note que são 2 átomos de alumínio, portanto, 2 vezes 27 unidades. Eu tenho aí também 3 vezes o enxofre, 3 vezes 32 unidades. Agora, repara no oxigênio. São 4 vezes 3, são 12. 12 vezes 16 unidades. Isso vai me gastar um tempinho para fazer conta, né? 2 vezes 27, 54, com mais 96. E aí, quando você faz o somatório geral, você encontra 342. Não é que eu faça conta de cabeça tão rápido assim, não, né? Até deixei minha calculadora do lado aqui, para não estar perdendo muito tempo com conta, a gente tentar agilizar nossa aula ao vivo. Mas essa massa molecular do sulfato de alumínio é um valor que eu uso tão costumeiramente em aula, assim, sabe? Para resolver questões, que acaba que a gente tem uns valorizinhos que o professor acaba memorizando por conta do uso. Mas não se preocupe que tu não tem a obrigação de saber isso memorizado, não, né? Porque isso a gente calcula, como você acabou de ver. Tem que ter só cuidado com as contas para não vacilar nisso, né? Mas dá 342 unidades essa massa molecular. Pois bem, mol, grandeza que corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Normalmente, arredondado para 6 vezes 10 a 23. Quando eu digo partículas, podem ser átomos, podem ser moléculas, podem ser íons, podem ser elétrons, podem ser prótons, podem ser nêutrons, o que você imaginar, porque essa grandeza mol, no final das contas, ela se assemelha a coisas como, por exemplo, uma dezena, que obviamente são 10 coisas, né? Uma centena, 100 coisas, uma dúzia, 12 coisas, né? Então, a grandeza mol é uma quantidade fixa de coisas, vamos dizer assim. Então, se você diz que uma dúzia são 12 coisas, 12 objetos, 12 partículas, enfim, quando você fala de um mol, você está se referindo a 6 vezes 10 elevado a 23 coisas. Mas esse número é muito, muito, muito grande. Você tem noção do que um número 6 vezes 10 a 23 pode representar? Porque, olha, a gente saber que é o número 6 acompanhado de 23 zeros, isso é a parte fácil do negócio. O difícil que eu acho é a gente ter uma noção de o quão grande, o quão elevada é uma potência de 10 a 23, sabe? Para te dar um exemplo, olha, imagina que você pudesse contar
um mol de átomos, contando um átomo por segundo. Imagina o tempo que você gastaria para contar, contando um átomo por segundo, você contar 6 vezes 10 a 23 átomos. Certamente você gastaria 6 vezes 10 a 23 segundos, né? Mas tem noção do quão grande é esse tempo? Se você pegar esse tempo de 6 vezes 10 a 23 segundos e você transformar isso daí em horas, transformar em dias, transformar em anos, você encontra, sabe, um tempo tão absurdo de grande que o tempo seria equivalente a mais do que 4 milhões de vezes a idade do planeta Terra. E olha que o nosso planeta ele tem uma idade estimada em 4,5 bilhões de anos, né? 4,5 vezes 10 a nona anos. Então, para ter uma noção de, assim, de como é que é essa ordem de grandeza de 10 a 23, né? Porque muitas vezes a gente cria o hábito de utilizar um número, mas nem sempre a gente para pensar no real significado daquilo. E esse número ser grande demais, ele me dá outra informação. Ele me mostra o quão pequena pode ser uma molécula, o quão pequeno pode ser um átomo, né? Um outro exemplo também para a gente ter noção dessa ordem de grandeza de 10 a 23. Imagina que você pegasse um mol de átomos de ferro. 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Cada átomo de ferro tem um tamanho estimado muito pequeno, o tamanho de 10 a menos 10 metros. É uma coisa extremamente pequena. Mas se você pega um mol de átomos de ferro e você imagina fazer uma fila, sabe? Colocando um átomo de ferro um após o outro, fazer uma fila com 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro, tem noção do comprimento dessa fila? O comprimento da fila, pessoal, dá maior do que a distância da Terra ao Sol. Então, isso me dá uma ideia dessa ordem de grandeza absurda que é o 10 a 23, né? Pois isso é o que a gente encontra de moléculas de água em 18 gramas de água. 18 gramas de água é uma coisinha de nada assim aos nossos olhos, pois tem tudo isso de molécula de água. É o que a gente encontra, é o número de átomos de ferro que a gente encontra num pedaço de ferro de 56 gramas. Tem isso aí em número de átomos lá, né? A constante de Avogadro. 6 vezes 10 a 23 partículas por mol, aproximadamente. Quem determinou esse negócio foi Avogadro, professor? Não, não foi. Não foi. O número tem esse nome em homenagem ao italiano Amedeo Avogadro, que teve a ideia de que haveria um número constante para medição de quantidade de átomos, quantidade de moléculas. Ele não conseguiu provar, mas aí veio as descobertas ao longo do século XIX, veio a descoberta dos raios-x, depois a radioatividade, que tornaram possível aos cientistas do final do século XIX para a entrada do século XX, tornou possível a determinação do número de Avogadro, né? E aí, de vez em quando, é algum probleminha, pode ser que a gente precise utilizar ele. Pode ser que o problema já me dê o valor do número de Avogadro para eu não precisar memorizar? Sim. Pode ser que não? Sim, também. Pode ser que o problema não te diga o valor, porque como esse valor é muito conhecido, né? Então a gente já parte ali do princípio que a gente precisa conhecer, precisa saber quanto é ele. De repente aparece um problema que eu preciso utilizar. Massa molar, massa de 1 mol. Ou seja, a massa que corresponde a 6 vezes 10 a 23 coisas. Expressa em gramas por mol, numericamente igual à massa atômica, no caso de um elemento. Por exemplo, o oxigênio tem massa atômica 16 unidades, a massa molar é 16 gramas para 1 mol. Então, a massa atômica, no caso de um elemento químico, ou a massa molecular, no caso de uma substância. Aí eu coloco como exemplo H3PO4, olha ele, dei as massas atômicas dos elementos, e eu quero calcular a massa molar do H3PO4, que será 3 vezes 1, 1 é o hidrogênio, somado 31 do fósforo, somado mais 4 oxigênios, 4 vezes 16. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer sempre, é anotar a unidade de medida. Não custa nada, às vezes a gente tem aquela preguiça de escrever a unidade de medida, mas é bom não ter não, porque quando você se acostuma com a unidade de medida, você diminui a sua chance de erro. Pois bem, isso dá quanto? Bom, faz a soma. Você vai encontrar 98 gramas por mol.
a massa molar do ácido fosfórico H3PO4. Isso quer dizer que você vai ter nessa massa de 98 gramas, 6 vezes 10 a 23 moléculas de H3PO4. A outra grandeza também, que vai ser importante na resolução dos nossos problemas, é o volume molar. Volume ocupado por um mol. O nome já diz. No caso de gases ideais, aí sim entra um volume molar dos mais importantes para a resolução de problemas. Gases ideais em condições normais de temperatura e pressão. E aí há uma diferença entre o que são essas CNTP, condições normais de temperatura e pressão antigas, e as modernas. As antigas consideram a temperatura de 0 graus Celsius e 1 atm. Mas você vai dizer, mas poxa vida, como é que 0 graus Celsius é condição normal de temperatura? Compreendo. Realmente não é muito normal uma temperatura de 0 graus Celsius, mas é que por padrão foi escolhida a temperatura do ponto de fusão do gelo, e o gelo funde a 0 graus Celsius. Aí foi escolhido isso como padrão, o volume molar foi determinado experimentalmente, encontrou-se então para o volume molar o valor de 22,4 litros por mol. Se eu precisar desse valor para resolver uma questão, o problema vai me dizer? Não necessariamente, pessoal. Olha, sendo sincero, é melhor memorizar esse númerozinho, né? Memoriza esse número, não vai correr risco, tá? 22,4 litros para cada mol de gás. Veja que não vale para líquido, não vale para sólido. Líquido e sólido é totalmente diferente porque é mais agregado, o volume é menor, é mais denso, né? Então, esse aqui vale para gás. Se for na CNTP modernas, aí tem uma pequena mudança que é na pressão, que deixou de ser utilizada a pressão de uma atmosfera para ser usada a pressão de 1 bar, que é ligeiramente diferente, porque uma atmosfera, se você converter, é 1,013 bar, aproximadamente. É quase igual. Mas note que a pressão é um pouco diferente. Isso torna também o volume molar ligeiramente diferente. Agora ele passa para 22,7. Tá, e se o problema me disser que o gás está na CNTP, mas não me avisar se é CNTP antiga, se é CNTP moderna, o que eu faço da vida, né? Então, usa a CNTP antigas, porque, assim, por questão de tradição, vamos dizer, né? Assim, o hábito de utilizar essas condições normais antigas, então a gente considera, sim, se nada for dito, se o problema não der nenhuma informação, mas você quer na CNTP, aí eu te recomendo utilizar esses 22,4 litros por mol, tá? É aquele valor, assim, mais comum, tradicional, então. Pois bem, acabamos de ver aí, turma, as grandezas químicas que a gente vai precisar para ir para esse próximo passo, que é fazer o cálculo estequiométrico e determinar quantidade de reagentes ou produtos numa reação. Essas quantidades podem ser massas em gramas, quilogramas ou qualquer outra unidade de massa. Pode ser volume em litros, mililitros, enfim. Pode ser um número de mols também, né? Então, a gente vai atrás de descobrir essas quantidades fazendo relações proporcionais. Nada mais do que proporção. É razão e proporção o tempo todo. Se você quiser fazer regra de 3, faz. Se você quiser fazer meramente uma análise dimensional, você faz. O importante é considerar sempre que as grandezas envolvidas numa reação química são proporcionais. Então, nós vamos usar razão e proporção o tempo inteiro. Aí eu vou te mostrar, passo a passo, a partir desse primeiro exemplo, como é que você deve proceder, e esse sendo provavelmente o exemplo mais simples que eu poderia escolher para a gente começar, para pegar o jeito e ver como é que faz. Olha aí. A reação de combustão completa do propano é representada do seguinte modo. Aí você tem aí a reação, né? C3H8, 5O2, dando 3CO2, 4H2O. Calcule a quantidade de matéria, que é sinônimo para número de mols, de CO2 produzida a partir de 15 mols do C3H8, que é o propano. Bom,
o que fazer? Proporção, fazer relações proporcionais entre as substâncias envolvidas, né? Você tem aí, por exemplo, uma proporção em mols, repare os coeficientes estequiométricos, 1 mol de C3H8 para 3 mols de CO2. Eu quero saber a quantidade de matéria do CO2. Eu te recomendo fazer da seguinte maneira. Repare só. Eu vou começar escrevendo N de CO2. O que eu quero dizer com isso? Eu quero determinar o número de mols do CO2, não é? Então, representei por N CO2. Eu quero o número de mols do CO2, tá? Aí, eu vou escrever agora, turma, uma fração. Nesta fração, eu vou estabelecer a relação proporcional entre a quantidade de CO2 que a reação produz e a quantidade de C3H8 que está como reagente. Qual é essa relação? De que 3 mols de CO2 são produzidos a partir de quanto? A partir de 1 mol de C3H8. E uma coisa que eu acho importante, toda vez eu faço, é escrever a fórmula da substância química para eu não confundir. Depois, escrita essa fração, repara na informação, no dado do problema, tá? O dado do problema são esses 15 mols, né? Os 15 mols aí de C3H8, queria usar o marca-texto aqui, pronto, tá aqui. 15 mols de C3H8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número de mols de C3H8, são 15, e eu vou colocar aqui multiplicando 15 mols de C3H8, de tal maneira que quando eu multiplicar a fração pela quantidade de mols do C3H8, eu cancelo. Feito isso, o meu resultado é em mol de CO2. Aqui a conta está muito simples, vai dar 45, né? 3 vezes 15, 45 mol de CO2, que vai ser a nossa resposta. Bom, talvez, não sei, mas é muito provável que você estivesse esperando que eu fizesse uma regra de 3. Sim, eu apenas escrevi a regra de 3 de uma outra maneira. Talvez nesse caso aqui nem seja algo assim que vá me fazer resolver o problema mais facilmente. Mas, a depender do caso, vai por mim. Se você começar a fazer dessa maneira, isso a gente chama de análise dimensional. Então, você aumenta a sua capacidade de resolução de problema. Quer ver como seria em regra de 3? Vamos lá. Em regra de 3, nós temos 3 mols de CO2, 3 mols de CO2 para cada 1 mol de C3H8, conforme o balanceamento da equação. Eu quero saber o número de mols de CO2 para cada 15 mols de C3H8. Acaba dando no mesmo, né? 3 vezes 15 dá 45. Número de mols de CO2, 45 mols. Até parece que na regra de 3 o problema é resolvido de modo mais fácil. Nesse caso, até realmente concordo, parece ser. Mas quando a gente vai para problemas em que a quantidade de termos, a quantidade de fatores que são dados é maior, o uso da análise dimensional é muito mais eficiente e você vai ver que você consegue resolver os problemas com maior rapidez, maior agilidade. E rapidez, agilidade, economia de tempo, eu acho que é o que todo mundo quer na prova do Enem, não é? Naquele sufoco que é conseguir terminar aquela prova no tempo hábil. Nossa Senhora, aquilo ali é problema. Você tem pouco tempo para fazer, né? E aí, com esse pouco tempo para fazer, que o negócio é difícil, mas você vai lá e encontra um método que consegue resolver mais depressa, né? E aí é bom demais. Então, vamos treinar dessa maneira. Tá chegando mais gente por aqui. Boa tarde para quem está chegando. Vamos nessa. Bom, no problema 2 eu quero fazer um cálculo de massa. Veja que é a reação de neutralização entre ácido sulfúrico, que é o H2SO4, hidróxido de sódio, que é o NaOH, e eu quero a massa do hidróxido de sódio, NaOH. Aí, entre parênteses, eu coloquei a massa molar, aqui, né? 40 gramas por mol, necessário para produzir 355 gramas do sulfato de sódio. Eu tenho aqui a massa molar dele.
Bom, eu vou usar a mesma técnica que eu usei no anterior. A massa de quem? A massa do hidroxissódio. A nossa análise dimensional, ela exige três passos apenas. Primeiro, identifique o que você quer calcular e anote o que você quer calcular. Conforme o texto me diz, calcule a massa do NaOH, pois pronto, pois aí eu já estou anotando massa de NaOH, é o que eu quero. Segundo passo é você escrever uma fração. Nesta fração, você vai colocar no numerador aquilo que você quer calcular. Repara, eu quero calcular hidróxido de sódio e na equação são 2 mols de hidróxido de sódio, sendo que a massa molar dele é 40 gramas por mol. Então, 2 vezes 40 gramas de NaOH. Se quiser escrever o 80, pode? Claro, fica à vontade, tanto faz. No denominador, o que eu tenho? 1 mol de sulfato de sódio e 1 mol dele está aqui, a massa molar 142 gramas de sulfato de sódio, Na2SO4. Bom, foi o que eu fiz. Eu estabeleci uma proporção que eu tirei da equação química e essa proporção está me dizendo que 80 gramas de hidróxido de sódio, 2 mols de hidróxido de sódio, produzem 1 mol de sulfato de sódio. É isso que eu escrevi aqui, né, em outra forma de escrever, mas no numerador, o que eu estou dizendo é que 2 mols de hidróxido de sódio no numerador e no denominador, eu estou dizendo que é 1 mol do sulfato de sódio. Em outras palavras, é como se eu estivesse dizendo que 2 mols de hidróxido de sódio produzem 1 mol do Na2SO4, não é? Aí eu tenho a massa de sulfato de sódio que o problema me deu, que é 355. Eu vou multiplicar aqui pela massa do Na2SO4 e o problema estará resolvido com a massa do hidróxido de sódio determinada no final das contas. Meus queridos, olha, nesse momento acontece algo que é muito, muito comum em questões de vestibular, que é o elaborador da questão escolher um número, propositalmente, um número escolhido para facilitar as contas e facilitar a tua vida. E você não pode deixar de se aproveitar disso. Por que eu estou falando desse negócio? Porque se você pegar 142 mais a metade de 142, aliás, 142 mais 142, ou de outra maneira, 142 não é 71 vezes 2? Encontrei uma maneira ainda melhor do que a maneira que eu estava pensando. Olha só. Cadê minha canetinha? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui para deixar em destaque. Olha, isso aqui, turma, nada mais é do que 2 vezes 71, não é? Esse número aqui, olha, 355, isso aqui nada mais é do que 5 vezes 71. Tu está vendo aí que esse número 355 não foi escolhido por acaso? Porque quando a gente pensa dessa maneira, cancela 71 com 71, cancela 2 com 2. E o que foi que sobrou? Uma continha muito simples que todo mundo sabe fazer, que é 40 vezes 5. Então, o problema fica muito, muito, muito simplificado. 40 vezes 5 dá 200 gramas de hidróxido de sódio, né? E aí eu não sei se você está aí com a sua calculadora na mão, né, fazendo essa conta para conferir, e aí você pega e faz a conta todinha, gasta um tempo danado, às vezes na calculadora gasta mais tempo do que fazendo desse jeito que eu fiz. Turma, quando a gente está estudando, se preparando para vestibular e se depara com questões numéricas como essa e tantas outras, olha, uma coisa importante demais, sabe? É a gente deixar esse objeto aqui bem longe da gente, que é para a gente não ficar tentado a utilizar, sabe? É você deixar o celular bem longe de você, para você não ficar tentado a usar.
Porque quando você, naquela pressa, naquela ânsia de terminar o problema numérico, tu já puxa a calculadora, puxa o celular para cá, faz aquela continha ali, porque você está com vontade de terminar logo aquele problema, passar para o próximo, né? E aí você acha que está ganhando tempo? Tá não. Você está perdendo tempo. Por quê? Porque você está perdendo a oportunidade de olhar para o problema numérico, de encontrar maneiras de simplificar aquilo matematicamente, de achar ali uma proporção, um númerozinho que te ajude para simplificar, de fazer um arredondamento, uma aproximação, sei lá, porque tu está usando a calculadora, está usando o celular, e aí não vai perceber isso. E o treinamento para química, para física, para matemática, para essas coisas que a gente, né, encontra problemas numéricos, o treinamento para a prova de vestibular precisa ser assim. Eu preciso olhar para o problema e encontrar uma maneira de terminar ele logo, porque eu tenho pouco tempo para fazer uma questão, a prova do Enem é uma correria grande demais, não é? Então, segue esse modelinho, e isso aqui, do jeito que eu estou fazendo, torna a tua vida mais fácil, fica melhor do que regra de 3, porque quando você faz por regra de 3, provavelmente você não vai perceber simplificações de fração como eu acabo de fazer. E aí você vai fazer uma conta, fazer outra, um monte de coisa e gastar mais tempo do que deveria, tá bom? Segue o modelo, tenta fazer, que vai dar tudo certo demais. Vamos ver mais um? Agora, calculando o volume, eu digo que a decomposição térmica do pentóxido de dinitrogênio em fase gasosa consiste na equação química 2N2O5, dando 4NO2 mais O2, partindo de 0,8 mol de N2O5, qual o volume gasoso total produzido se medido a 0 graus Celsius e 1 atm? 0 graus Celsius e 1 atm, condições normais de temperatura e pressão, as antigas, volume molar, 22,4 litros para cada 1 mol de gás. O problema não disse, mas a gente precisa já trazer esse conhecimento para resolver esse tipo de questão, né? Então, olha só. Eu quero saber qual é o volume gasoso total. Não é o volume do NO2, não é o volume do O2, é o total. Repara no total de mols. Eu tenho aqui 5 mols que são produzidos, né? Como eu quero saber o volume, então vamos fazer assim. Volume de quê? Volume de gás. É isso que o problema pede. Aí eu estava orientando vocês a começarem por escrever uma fração. E no numerador desta fração, escrever aquilo que você já quer encontrar. O que eu quero? Não é volume? Então, 5. 5 o quê? 5 mols. Quanto é o volume de cada mol? 22,4 litros. Acontece que esta quantidade de mols é para 2 mols do N2O5. Essa quantidade de litros, né? 5 mols, 5 vezes 22,4 litros, é para 2 mols do reagente N2O5. Aí o texto me diz, partindo de 0,8 mol de N2O5, multiplica, cancela, faz a continha e vamos para cima, né? E aí o que eu preciso fazer agora? Olha como fica legal isso daqui em termos de simplificação de fração, né? Fugindo da calculadora, fugindo do celular. Pega 0,8 divide por 2, 0,4. Pega 5, multiplica por 0,4, quanto é que dá isso? Dá 2. E aí você pega agora o 2 e multiplica por 22,4, e agora ficou fácil demais. 22,4 vezes 2, volume de gás, igual a 44,8 litros. Né? Eu faço essa conta bem rapidinha. Eu estou com a calculadora na mão aqui só para você perceber como, às vezes, pela calculadora, a gente perde mais tempo. Porque eu pegava 5 vezes 22,4 vezes 0,8, depois dividir por 2. Né? Quando eu poderia simplesmente estar simplificando fração e terminar essa conta mais depressa. Né? E isso aí é uma coisa que vem com o hábito, vem com o treinamento, essa capacidade de perceber uma simplificação, ou quem sabe até, se necessário, um arredondamento ou coisa assim, né? Pois bem, vamos pegando o jeito aqui no cálculo estequiométrico. Já te mostrei como é que calcula número de mols, como é que calcula massa, como é que calcula volume.
E agora, número de moléculas, para número de moléculas, eu preciso do número de Avogadro. A decomposição do peróxido de hidrogênio contido na água oxigenada consiste na equação química dada, né? Partindo de 170 gramas de H2O2, dada a massa molar, 34 gramas por mol. Qual o número de moléculas de oxigênio gasoso produzidas? Número de moléculas de oxigênio gasoso. Deixa eu ver o que está rolando pelo chat aqui. Como é que eu calculei o volume? Deixa eu voltar um pouquinho para te dizer. Ó, volta para cá. O que eu fiz aqui no cálculo desse volume de gás? A primeira coisa era perceber que o problema está me pedindo o volume gasoso total. Ou seja, o que eu tenho de gás aqui no produto, né? Eu tenho o NO2 e eu tenho o O2. Sendo que o total de mols é 5. Cada mol, nessas condições, 0 graus Celsius e 1 atm, cada mol ocupa o volume de 22,4 litros. Aí, quando tu olha para o texto, mas cadê essa informação? Onde é que a questão está me dizendo que um mol de gás ocupa 22,4 litros? Realmente, a questão não está dizendo explicitamente, mas se você voltar comigo, aguenta um pouquinho que a gente volta aqui. Cadê? Pronto, olha no item 8. No finalzinho da página aqui, no item 8, o volume molar, volume de 1 mol de gás ideal na CNTP a 0 graus Celsius 1 atm, 22,4 litros por mol. Então, o que acontece? Tem problema que me diz esse volume, tem problema que não. Então, eu já tenho que trazer esse conhecimento para não ficar refém, né, de o elaborador do problema ter dito ou não ter dito esse volume para mim. Então, são 5 mols, cada mol 22,4 litros, isso porque eu quero saber o volume de gás. Aí essa quantidade de gás é produzida por 2 mols do N2O5 que eu coloquei aqui no denominador. E multipliquei pela quantidade de N2O5 que o problema me deu. E aí fiz as continhas, simplificação de fração, foi, né, procurar uma maneira de terminar depressa, sem muito arrodeio, e o volume deu 44,8 litros. Né? Então, acho que um ponto-chave aqui nesse problema é o saber que 1 mol de gás a 0 graus Celsius 1 atm, ou seja, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ocupa esse volume de 22,4 litros, né? E isso faz toda a diferença, né? Bom, nesse caso 4 aqui, onde eu quero saber o número de moléculas de O2, eu vou precisar do número de Avogadro. Aí, repara, é 1 mol de O2 para 2 mols de H2O2. Então, isso aqui fica assim. Fraçãozinha, né? E, ó, pessoal, segue mandando as perguntas aí, tá? Isa Suzy tá me agradecendo aqui. Tamo junto nessa. Qualquer dúvida aí que aparecer, manda, que eu vou fazer o possível aqui para a gente ir se entendendo da melhor forma, né? Bom, nessa reação química, nota que 1 mol do O2 no produto, 1 mol. E 1 mol tem um número de moléculas de 6 vezes 10 a 23. Bem, não era 6,02 e tal? Mas vamos arredondar, né? Porque se você estiver pensando assim, uma questão múltipla escolha, né? Então não precisa também você ser tão rigoroso, escrever 6,02, né? Porque a conta vai dar praticamente a mesma coisa. Então arredonda para 6 e segue para o abraço, né? Aí, isso aqui, turma, ó, é o número de moléculas de O2 que são produzidas nesta reação. Confere, já que é 1 mol, é o número de Avogadro. 1 mol corresponde a isso aí, a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas essa quantidade é para 2 mols de H2O2. Então, olha o que eu vou anotar. 2 vezes 34 gramas de H2O2. De onde foi que apareceu esse 34, menino? Daqui, ó. 34 gramas por mol, a massa de 1 mol do H2O2. Quanto de H2O2 o problema me deu? 170 gramas. Vamos multiplicar. 170 gramas de H2O2. Quanto é que vai dar? Cancelo. Gramas de H2O2, número de moléculas de O2 igual a quanto? Agora é só fazer uma continha razoavelmente
simples, eu diria, porque se você reparar, olha só a simplificação que eu vou fazer aqui, ó. 34 nada mais é do que 2 vezes 17. Que 17 cancela aqui, ó, com 170, que maravilha, aqui dá 10. Como ficamos? Sobrou, olha o que sobrou, 6. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 4. 6 dividido por 4 é 3 sobre 2, é 1,5. Pronto, já fechou. Resultado, 1,5, 10 elevado a 24. Como é que apareceu 24 se era 23? É porque juntou, ó, 10 a 23, juntou com 10, 10 a 24, número de moléculas de O2, 1,5 vezes 10 a 24, moléculas de oxigênio. Mais uma vez acontece algo que eu tinha dito para vocês há alguns minutos. Quem elabora uma questão de vestibular quase sempre escolhe um número que facilite a tua vida. Esse número 170 que está aqui, turma, não foi escolhido por acaso. É porque ele simplificava com o 34 que estava no denominador, né? Elaborador de prova que tem mais juízo faz desse jeito. E na maioria das vezes é assim que a turma faz, né? Eu digo isso porque também elaboro prova, né? E aí a gente já pensa, poxa, o estudante não vai ter calculadora à mão para fazer, então eu preciso escolher um número que, né, possa aliviar um pouquinho as contas para ele, né? E aí, ó, de novo, eu repito para você, se você pega a sua calculadora, vai fazer essa conta, quanto tempo tu não perde fazendo essa continha, não é mesmo? Perde um tempo precioso, às vezes até pegou o celular, está estudando, pegou o celular, né? E aí você vai lá. Na hora que você abre o celular para fazer a conta, aí tu olha o WhatsApp lá cheio de mensagem, vai mexer no WhatsApp, dá vontade de mexer no Instagram, aí já era, aí não estuda mais. Deixa eu te dizer o que foi que eu fiz aqui, ó. Repara, era uma multiplicação, tá? 10 a 23 vezes 10, olha aí. Repete a base, né? Soma os expoentes. Aí por isso que ficou 10 a 24, né? Deve ser porque eu fiz muito depressa, aí eu disse que juntei 10 a 23 com 10, e aí você se perdeu nesse instante. Mas é porque eu estava multiplicando 10 elevado a 23 vezes 10. Aí eu repeti a base 10, aí somei os expoentes, 23 mais 1, né? Beleza? Tudo certinho? Tudo bem. Mas eu penso assim, é dúvida? Manda para mim, não importa o que seja, tá? Fica tranquilo. Pois bem, probleminha especial agora, diferente um bocadinho, né? Talvez exija um pouco mais de nós, mas quem sabe não, já estamos nos acostumando a fazer, né? Problema com reagente em excesso. Reação entre cloreto de bário e nitrato de sódio em solução aquosa pode ser equacionada como segue. Misturando-se 4,16 gramas de cloreto de bário, 4,26 gramas de sulfato de sódio. Qual reagente em excesso? Quantos mols há em excesso? Primeira coisa que eu vou fazer, turma, e recomendo que você faça. Determine o número de mols. Número de mols de cada um, para você saber quem está em excesso, quem é que está demais, quem é que está além da conta, além do necessário. Olha, cloreto de bário, cada 1 mol. Veja a massa molar. Cada 1 mol tem massa 208 gramas. Até a massa dele que eu coloquei por aí, 4,16. Essa continha aqui tá fácil. Porque se fosse 416, dava 2. Então, 002. Número de mols do outro. Na2SO4. Igual a quanto? Cada 1 mol, cadê a massa molar dele? Está aqui, 142. Cada 1 mol, 142 gramas. Cadê a massa dele? Está lá, 4,26 gramas. Isso aqui dá quanto? 142 vezes 2 daria 284.
fazendo as continhas auxiliares aqui. Olha, a calculadora está perto de mim e eu já estou com vontade de mexer nela. E a gente tem que aguentar essa tentação da calculadora perto da gente, não é não? Então, eu estava pensando assim, ó, 142 mais 142, isso aqui já dá 284. E se eu somar mais 142, isso aqui dá, que é 6, 2, oh, que maravilha! Acabei de descobrir que 142 vezes 3 dá 426. Oh, que beleza! Olha quanto é que é isso daqui, 0,03. Só escrevi errado a palavra mol, né? E ninguém merece, né? Vamos escrever esse negócio direitinho. Então, ficou assim, né? Certo? 0,03 mol. E a calculadora aqui do meu lado pedindo, vem cá, me usa que eu estou aqui. E eu não quero usar essa danada, né? Então, assim, a gente tem que resistir bravamente. Então, o resultado é 0,03 mol. 142 vezes 3, 426. Sucesso demais, olha aí. Então, é o seguinte, agora como é que eu vou achar quem é que está em excesso? Olha o balanceamento da equação. Repara que 1 mol reage com 1 mol. É a proporção ali de 1 para 1. Então, eu estou percebendo que esse 0,03 aqui está demais. Porque se a proporção é 1 de cada, para reagir com 0,02 do primeiro, bastaria 0,02. Não precisa de 0,03 para que esse exagero. Então, eu concluo que desse 0,03 reage 0,02 e que sobra 0,01. Então, pronto, já estou matando aqui as duas perguntas, porque a primeira é, qual reagente é excesso? Segunda é, quantos mols há em excesso? Então, vamos lá. Reagente em excesso. Reagente em excesso é o sulfato de sódio. Aliás, se o problema estivesse me pedindo qual é o reagente limitante, que é o reagente que não está em excesso, que a gente chama também reagente minoritário, aí ele seria BaCl2, né? Seria BaCl2. E número de mols em excesso, você acabou de ver aí comigo, que o que está sobrando é 0,01 mol. Te recomendo, portanto, em problemas a respeito de reagente em excesso, trabalhar com os números de mols, calcular o número de mols das substâncias envolvidas, que o problema sai muito mais rapidinho, é muito prático fazer desse jeito, tá? Vê o número de mols e aí você desenvolve com muito mais facilidade. Tudo bem nesse? Tudo certo nesse? Qualquer dúvida me manda. Vou passar adiante aqui, para a gente aproveitando esse tempo. Problema com teor de pureza. A produção de ferro na indústria siderúrgica utiliza a reação química equacionada a seguir. Considere o minério hematita, contendo 80% em massa de Fe2O3 e impurezas inertes. Qual a massa de ferro obtida a partir de 400 kg do minério? Quero saber a massa do ferro, produto. Eu te dou a massa do minério e a primeira coisa que a gente precisa fazer é qual é a massa de Fe2O3 nesse minério? Considerando que o tal do minério tem 80% em massa de Fe2O3. Nada demais. 80% de 400 quilogramas, que dá 320 quilogramas. E aí o problema tem dois passos, porque agora eu acabei de saber qual é a quantidade de reagente que eu vou utilizar para produzir esse ferro, e agora eu quero saber qual é a massa de ferro. Proporção estequiométrica do balanceamento da equação, 2 mols de ferro para 1 mol do óxido Fe2O3, sendo que 1 mol de ferro tem massa de 56 gramas, já que são 2 mols, 2 vezes 56,
gramas de ferro. Isso aí para um mol do Fe2O3. Cadê a massa molar dele? Ó, 160 gramas de Fe2O3. E quanto é que eu quero utilizar? 320 quilogramas de Fe2O3. E aí eu vou cancelar o Fe2O3. Mas repara uma coisa. Eu estou cancelando grama com quilograma, Não faz sentido, né? Eu estou cancelando, pessoal, grama com grama, mas o prefixo quilo, eu não cancelei, não. 1 quilograma são 1.000 gramas, então deixa quieto, deixa o quilograma. Se você quiser transformar tudo para grama, fica à vontade, multiplica por 1.000, não tem problema não. Mas se você quiser deixar em quilograma, também dá certo. Olha a continha como ficou fácil. 320 por 160, 2. Né? Aí ficou o quê? 2 vezes 56, 112, multiplicado por 2, 224. Massa de ferro obtida, 224 quilogramas. É isso. E aí, tudo bem nesse? Probleminha envolvendo teor de pureza, onde ele me dá a massa do minério, 400 kg de minério de ferro, que contém Fe2O3. Ele tem 80% de pureza, e aí eu apliquei logo os 80% sobre os 400 quilos para entender que naquele minério, naqueles 400 quilos, eu tenho 320 quilogramas do Fe2O3. E aí, em seguida, eu usei a reação, proporção de 2 mols de ferro para 1 mol do Fe2O3 para descobrir a quantidade de ferro que o problema me pedia, né? 320 com 160 eu simplifiquei, e aí ficou 2 vezes 56 vezes 2, resultado, 224 quilogramas. Vou passando adiante para a gente ver mais um caso. Problema envolvendo rendimento. A reação de combustão catalisada da hidrazina ocorre do seguinte modo. Hidrazina é o N2H4. Qual o número de mols de NO produzido a partir de 128 gramas de hidrazina de massa molar 32 gramas por mol, considerando rendimento de 75%? Pois bem, olha aí. Número de mols do NO. E eu já vou olhando aí para a equação, percebendo que é 1 mol de hidrazina para 2 mols de NO. Quero saber o número de mols do NO. Já começo com ele por aqui no numerador. 2 mols de NO. Para quanto da hidrazina? 1 mol. Mais 1 mol são quantos gramas? 32 gramas de N2H4. Repara a massa molar, né? É 1 mol, 32 gramas. E eu quero a partir de 128 gramas de N2H4, de hidrazina. Mas o rendimento é 75%. Então, eu vou multiplicar aqui pelo rendimento de 75%. Certinho? Por quê? Porque a reação com o rendimento de 75%, o que ele me dá a entender? É que eu não vou conseguir obter tudo que eu poderia. Então, se eu não escrever os 75%, eu estou entendendo que eu produzi 100%, que eu produzi tudo, né? Mas se tem um rendimento de 75%, é porque houve perda. E eu só vou conseguir obter 75% do total. Então, eu pego aquela quantidade e multiplico pelos 75%. Bom, aí eu vou te dar uma dica para você trabalhar com porcentagens que nem essa, que é você reparar que 75% nada mais é do que 3 sobre 4. Isso ajuda um bocado num problema desse. Quer ver só? 128 dividido por 32. Quanto é que dá, menino? 128 por 32. Dá 4. Olha que beleza. 128 por 32 dá 4. Pega esse 4, cancela com esse 4 aqui. Aí fica o quê? 3. E tu vai multiplicar pelo 2 aqui. E o resultado vai ser 6. Conclusão. Número de mols do NO igual a 6 mols. Para você ver mais uma vez como a análise dimensional, que é essa técnica que eu estou usando, e não a regra de 3, pode facilitar muito a tua vida. Porque quando você organiza, você estrutura desse jeitinho que eu faço, assim, como se fosse uma regra de 3 composta, tudo fica mais fácil. Você ganha tempo,
você simplifica, você encontra ali uma fração para substituir uma porcentagem, não é? Aparece um número no numerador que cancela com o do denominador, e aí o problema fica bem mais ágil. Pensando em tudo isso, nós temos mais um caso aqui para ver. Vem comigo. Produção industrial de ácido sulfúrico é feita usando essa sequência de etapas. Qual a maior massa de H2SO4, 98 gramas por mol, que pode ser obtida a partir de 3,2 quilogramas de enxofre elementar? Quando ele diz enxofre elementar, está falando do S8 aqui, ó. Enxofre elementar. Massa atômica do enxofre, 32 unidades. Então, olha o que eu vou fazer nesse. Bom, uma coisa importante a gente perceber que, num problema desse, eu teria que obter uma equação global somando as etapas, né? Então, para isso acontecer, eu iria repetir a primeira, mas a segunda, eu teria que multiplicar por 4 para aparecer 8SO2 aqui. Repara, ó, multiplicada por 4 para cancelar SO2. E a última, multiplicada por 8, ficaria desse jeito, multiplicada por 8 para eu cancelar SO3, entende? E aí, quando eu somar essas três etapas, eu teria S8 mais 12O2 mais 8H2O, e aqui no produto eu teria 8H2SO4. E então eu iria perceber, por essa soma de etapas, que, veja a equação global que eu consegui, eu iria perceber que 1 mol de S8 produz 8 mols de H2SO4. Né? É isso que a gente está percebendo pela equação global. Se bem que, sinceramente, eu não precisaria gastar esse tempo todinho aqui, olha, para perceber que uma molécula de S8 deve produzir 8 de H2SO4, que 1 mol de S8 produziria 8 de H2SO4, porque, afinal de contas, no S8 tem 8 átomos de enxofre, então, certamente, eu iria obter 8 do H2SO4, né? Bom, isso feito, eu quero saber a massa do H2SO4 que eu iria conseguir. Então, o que seria? Massa de H2SO4 igual 8 vezes 98, que é a massa molar do H2SO4, né? E aqui no denominador, eu preciso da massa molar do S8. Seria 8 vezes 32 gramas. Porque, veja, a massa atômica do enxofre é 32, mas isso é um enxofre. Como eu estou pensando em S8, então, eu precisaria multiplicar por 8. Isso aqui multiplicado por 3,2 quilos de S8. Essa continha ficou até razoavelmente simples depois de tudo isso, não acha? Olha só o que aconteceu aqui, ó. Cancelou 8 com 8. 3,2 com 32 dá 0,1. Multiplicado por 98 vai dar 9,8 em quilogramas. Você acabou de ver, portanto, como é que funciona um probleminha envolvendo sequência de reação e a importância de perceber que as etapas sendo somadas tem um cancelamento ali de umas substâncias, uma que é produzida numa etapa, que é consumida noutra, né? Para a gente chegar numa equação global. Nem sempre necessária, é fato, porque, por exemplo, nesse caso, bastava perceber que se S8 tem 8 átomos de enxofre, 1 mol de S8 produziria 8 de H2SO4, sem necessidade da soma de etapas para descobrir isso, né? Mas pelo menos a soma de etapas dá um reforço para a gente compreender o que seria feito. Vimos, portanto, formas variadas de cálculo estequiométrico, situações diversas, né? Recapitulando aí o que você viu, é possível o cálculo do número de mols, da massa, do volume, do número de moléculas. Nós podemos ter um problema envolvendo reagente em excesso, teor de pureza, rendimento, problema consequência de reações.
hora de aplicar. Observando problemas de vestibular, tá? Do Enem ou nos moldes do Enem, para você ver como é que vai aplicar tudo isso que acabou de ver aqui comigo, né? Como, por exemplo, nesta. Produto comercial conhecido como calcário líquido. É uma mistura utilizada para reduzir a acidez do solo, a qual possui cerca de 17,5% de cálcio em massa. Dada a massa molar do cálcio, 40 gramas por mol, a quantidade de íons de cálcio em mol presente em 1 kg do produto é aproximadamente. Então, vejamos. 1 kg do produto. Aí o texto diz ali, pela primeira e segunda linha, que esse calcário líquido é a mistura utilizada para reduzir a acidez do solo e que tem cerca de 17,5% do cálcio em massa. Então, já posso aplicar esses 17,5% na massa total para saber a massa do cálcio. Fica assim. 17,5%, sendo 1 quilo, vamos colocar 1.000 gramas. E aí eu vou obter 175 gramas. Correto? Sim, 17,5%, né? Se são 1.000 gramas porque é 1 quilo, então 175 gramas. E eu quero a quantidade de íons cálcio em mol. Número de mol do cálcio. Aí você viu que foi dada a massa molar do cálcio aí pela terceira linha do problema, não é? Cada 1 mol, 40 gramas. Temos 175 gramas para encontrar o número de mols. Será que dá para a gente fazer aqui uma aproximação razoável? Se no lugar de 175 fosse 160, sendo 160, ia dar exatamente 4. Então, sabe o que é? É um número um pouquinho acima do 4. 4,4 mols. Olha só, o que foi que eu pensei aqui para tentar uma continha rápida e direta? É que se ao invés de 175, aqui fosse 160 gramas, eu dividiria 160 por 40, o resultado seria 4, não é? Mas como o número é 175, que é um pouco maior que 160, então o meu resultado é um pouco maior do que 4. E o que eu tenho nas alternativas que é um pouco maior do que 4? 4,4, né? Se você for para a conta exata, é uma perda de tempo mais uma vez. 175 dividido por 40 para encontrar 4,375. Não há necessidade disso, né? Você faz uma aproximação ali, você sabe que o resultado vai dar perto do número 4, mas aí você faz um ajustezinho, né? Um pouco mais do que 4, nesse caso, 4,4, né? Questão número 2. O Brasil, o maior produtor mundial de nióbio de massa molar 93 gramas por mol, metal utilizado na fabricação de vários tipos de aço, automotivos, estruturais e inoxidáveis. O processo utilizado na produção do nióbio é a redução aluminotérmica do NB2O5 com excesso de 10% de alumínio, que tem massa molar de 27 gramas por mol, em relação à quantidade estequiométrica da reação, representada pela equação química dada. Uma engenheira metalúrgica estimou a massa de alumínio necessária para produzir 9,3 kg de nióbio nas condições descritas para a produção de um lote de peças de aço encomendado para uma indústria, considerando um rendimento de 100%. Massa de alumínio em quilograma, estimada pela engenheira, é mais próxima de... Não entendeu o probleminha direito. Olha só o que eu preciso descobrir. É a massa do alumínio para produzir uma certa massa de nióbio, não é? Massa molar do alumínio, 27 gramas por mol. Massa molar do nióbio, 93 gramas por mol. E tem outra informação importante aqui no texto, na quarta linha, quando diz que há um excesso de 10% de alumínio em relação à quantidade estequiométrica, ou seja, é aquilo que eu preciso mais 10%, né? Para descobrir a quantidade de alumínio. Então, vamos ver aqui. Eu quero produzir 9,3 kg de nióbio.
Vamos ver qual é a massa de alumínio necessária. Ó, olha a equação lá. Aí pelo meio do texto, a equação química. 10 mol de alumínio para 6 mol do nióbio. Vou destacar só essa parte, tá? 10 alumínio. Produzindo 6 do nióbio. Massa molar do alumínio, 27 gramas por mol. Massa molar do nióbio, 93 gramas por mol. A quantidade de nióbio que eu quero obter, 9,3 quilogramas. Eu quero saber a massa do alumínio, sendo que ele tem 10% de excesso. Pronto. É um resuminho aí do texto da página anterior. Calculando a massa do alumínio. Eu gosto sempre de anotar qual é a substância a que eu estou me referindo, que é para não sair confundindo tudo. Que era a massa de alumínio. São 10 mols. Repara no coeficiente. 10 vezes 27 gramas de alumínio. Isso aí, para produzir 6 de nióbio, 6 vezes 93 gramas do nióbio, sendo que eu quero produzir 9,3 quilogramas do nióbio, mas eu tenho que colocar, como o texto está me dizendo lá, um excesso de 10%. Um excesso de 10% é porque, assim, é uma massa mais 10% daquela massa, ou seja, é uma massa mais 0,1 daquela massa. Eita que esse M aqui saiu estranho pra caramba. Vamos ajeitar esse negócio. Então, o que é isso? Isso é 1,1 vezes aquela massa. Então, multiplica por 1,1 e tira aí a massa do alumínio. Prontinho. Bom, vamos ver aqui umas simplificações, arredondamentos, coisa e tal, para a gente poder, né, fazer mais depressa. Olha só. Primeiro, esse por esse dá 0,1. 10 multiplicado por 0,1, acabou. Dá 1, né? Não precisa mais. Então, o negócio é eu pegar esse 27 e dividir por 6 e multiplicar por 1,1, né? Será que dá uma divisão exata, hein? 27 por 6? 27 por 6 é o que eu tenho que fazer. Isso aqui é o quê? 3 vezes 9. 3 vezes 9 dividido por 6. Então, cancela aqui, dá 1 sobre 2, dá 4,5, né? Opa, tá no caminho, né? 4,5, sendo que eu tenho que acrescentar 10%, então 4,5 mais 0,45, então isso vai dar quase 5. Marca a letra E, aproximadamente 5 quilogramas. Olha, a própria questão te dá a entender que você não precisa obter o resultado exato, né? Ele está pedindo aí o resultado aproximado da massa de alumínio que você vai precisar para fazer esse nióbio. E aí, se você for para o cálculo exato, dá 4,95. Não tem necessidade disso, né? Aí você vai fazendo aí um ajuste, um arredondamento, uma simplificação de fração e acaba dando certo. Que é o que realmente a gente precisa fazer numa prova como a do Enem, né? Um ganho de tempo para resolver outras coisas. Pois bem. Um carro sedã apresenta tipicamente 200 kg de alumínio distribuídos pelo chassi, motor e cabine. Uma amostra de bauxita, principal fonte natural do metal, é composta por 50% em massa de óxido de alumínio. Considere a massa molar do alumínio igual a 27 gramas por mol, do oxigênio igual a 16. A massa da bauxita que deve ser empregada para produzir o alumínio usado na fabricação de um carro desse modelo é mais próxima de. Carro sedã tem tipicamente 200 kg de alumínio. Pois bem, aí ele diz mais, uma amostra de bauxita, principal fonte do metal, tem 50% em massa do óxido de alumínio. Ok, aí ele pergunta qual a massa da bauxita que deve ser empregada para produzir o alumínio usado na fabricação de um carro. Ok, então é o seguinte, o composto é o Al2O3. Vamos descobrir qual é a massa de Al2O3? Eu vou precisar da massa molar do Al2O3. Eu quero saber a massa de bauxita, eu tenho a massa molar do alumínio, né? São 200 quilos de alumínio,
Então tá, vamos para a massa do L2O3. Bom, vou fazer um cálculozinho aqui à parte para ver qual é a massa molar do Al2O3, tá? Massa molar do L2O3 é 2 vezes 27, mais 3 vezes 16. Isso aqui vai me dar a massa molar dele em gramas por mol. Massa molar do Al2O3 igual a... Aí fica 2 vezes 27, 54. 54 com mais 48, isso dá 102 gramas por mol. Tá certo a conta? 54 com 48, 102 gramas por mol. Então é o seguinte, cada 102 gramas de Al2O3, repara que tem 2 vezes o alumínio, porque é Al2. Então, eu terei 2 vezes 27 gramas de alumínio, né? Mas eu quero 200 gramas, 200 quilos de alumínio. Bom, isso aqui, antes de fazer a conta, isso aqui me daria a quantidade de Al2O3 que eu precisaria para obter 200 quilos de alumínio. Só que o problema é saber a massa de bauxita, sabendo que ela tem 50% em massa do óxido de alumínio. Então, se eu descobrir quanto é isso daqui, eu pego o dobro do valor e o problema está respondido, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente faz para simplificar. Primeiro que 200 por 2 vai dar 100. Aqui dá 100, né? Outra coisa que a gente pode fazer é 102. Olha, uma aproximação razoável que dá para fazer. 102 dividido por 27. Se ao invés de 102, isso aqui fosse 100, e ao invés de 27, isso daqui fosse 25, isso aqui daria uma razão 4. Daria uma razão 4. Então, eu estou percebendo que esse número daria alguma coisa aí perto de 400. Alguma coisa perto de 400. Né? 400 quilos de L2O3. Acontece que esse L2O3 está representando apenas 50% do total. Então, o que seria a massa da bauxita? A massa total? Esses 400 quilos corresponde não ao total, mas correspondem a 50%, e eu quero saber o correspondente a 100%. Ou, na verdade, é só duplicar o valor, né? E aí eu obteria 800 quilogramas. Na verdade, tem que ser um pouquinho menor, porque quando eu arredondei aqui, eu fui de 27 para 25, aí eu diminuí o número, né? E aí o resultado que eu obtive, ele está acima do valor esperado. Mas aí o valor que eu vou obter deve ser um número perto de 800 e menor do que 800. Se você observar, tem um número 756 aí, né? Que é um número menor do que 800, mas está perto de 800. 102 vezes 200 dividido por 54. Isso aqui vezes 2, ó. Mais uma vez, arredondamentos, aproximações úteis para chegar na resposta, né? Ok? E aí eu faço aqui a continha só para você ficar seguro de fazer o que eu acabei de te mostrar. Porque quando você faz aqui, na calculadora, você encontra 755,55. Isso é só para te mostrar que não há necessidade de se preocupar tanto com conta quando você trabalha com aproximações, arredondamentos, né? Simplificação de fração, e assim as coisas vão fluindo. 4. Etanol é um combustível amplamente utilizado para o fornecimento de energia sob obtenção a partir da cana-de-açúcar, envolve fermentação da sacarose, conforme a equação dada. É dada a densidade do etanol, massa molar da sacarose. Foi realizado um processo de fermentação a partir de 85 kg de biomassa, que contém 45 kg de sacarose. Ao final, o rendimento da produção de etanol foi 85%. A quantidade de etanol obtida em litro é mais próxima de. Rendimento de 85%, ele quer saber a quantidade de etanol em litro. Então, voltemos aqui.
Tem uma massa molar da sacarose, eu utilizei 45 quilos. A reação me mostra que a proporção é de 1 mol para 4, né? Então, tem 4 mols de etanol, cada mol 46 gramas. Aí eu tenho aqui a densidade, porque eu quero saber qual é o volume. Tá, então eu vou para cá para fazer assim. Eu quero saber o volume do etanol, C2H5OH. Eu vou começar pela densidade. Cada 1 mililitro do etanol, C2H5OH, corresponde a uma massa de 0,8 gramas. Essa é a informação que eu tirei da densidade, porque se a densidade é 0,8 grama por ml, então isso quer dizer que cada 1 ml tem uma massa de 0,8 gramas. Aí da reação, eu tenho que 4 vezes 46 gramas de etanol é a massa que corresponde a 342 gramas de sacarose C2H22O11. Eu tenho 45 quilos de sacarose, 45 mil gramas de C12H22O11 e ainda tem um rendimentozinho de 85%, multiplico por 0,85. E eita questãozinha danada de conta que foi essa daqui, né? Não é mesmo? Olha, essa daqui ficou para dar um trabalhão mesmo, cancelando gramas de etanol, gramas de sacarose, né? Para encontrar aí esse volume, ele daria em mililitros, mas como tem um 1.000 por aqui nos 45 mil, então o resultado ficaria mesmo em litros, né? O resultado ficaria em litros. É isso. Então, aí é fazer a continha, fazer o teu arredondamento aí, aproximação e tal, né? Para desenrolar esse probleminha. Dá para, por exemplo, simplificar o 4 com 0,8. 4 com 0,8 dá 5. Outra coisa que dá para fazer pelos números que eu estou vendo aqui, esse 46 aí dá para simplificar com 342, um pouquinho também. Eu sei que dá para fazer um ajustezinho aí rápido, né? E aí você conseguir concluir o problema e encontrar a sua resposta. O problema é que, assim, um arredondamento nesse caso, ele está complicadinho, porque tem números aí tipo 24, 26, que são números muito próximos, né? Então, ó, isso aqui, se a gente for calcular o valor exato, esse dá 25,7. Aí olha, quem elabora esse tipo de problema, ele está querendo mesmo que você faça muita conta, porque, né? E olha que isso é do Enem. E nesse caso, muita continha para encontrar a resposta certa, para você chegar aqui no final das contas, no número perto de 26. Número pertinho de 26 litros. Aliás, no finalzinho aqui tem o gabarito dessas questões todas aí para a conferência CEDDB, né? Para a gente poder reforçar. E eu vou aqui te mostrar a última para te dar ideia, porque a gente está aqui com o tempo já quase no finalzinho, né? Mas olha, um tanque industrial contendo ácido clorídrico se rompeu, dele vazaram 365 kg dessa substância. A equipe de contenção de acidentes foi mobilizada e utilizou para neutralizar o ácido cal hidratado. Para não deixar resíduos do ácido como margem de segurança, aplicou 50% a mais dessa base. A equação da neutralização está representada a seguir. São dadas as massas molares, 36,5, 74, considerando cal hidratado a 100% pura, a massa de CaOH2 utilizada na neutralização do ácido foi. Aí você tem a quantidade de 365 quilogramas de ácido clorídrico. Você tem aqui 2 mols para 1. Você tem as massas molares. E aí você acha a massa do CaOH2, que é o que o problema está pedindo. Como é 1 mol dele lá na equação balanceada, cadê a massa molar dele? 74 gramas, aí no finalzinho da página, 74. Então, 74 gramas para 2 mols
2 vezes 36,5 gramas de HCl. Aí lá no começo do problema, segunda linha do problema, 365 quilos. 365 quilos de HCl, né? Mas tem um detalhezinho por aqui, deixa eu ver, tem uma informação a mais. Quando diz assim, para não deixar resíduos do ácido como margem de segurança, aplicou-se 50% a mais dessa base. Então, se eu quero saber a quantidade da base que foi utilizada, eu vou pegar essa quantidade que eu estou calculando aqui e vou acrescentar 50%, ou seja, vou multiplicar por 1,5, que é para somar 50%, né? Cancela HCl, esse por esse que dá 10, né? Aí eu fico com 74 por 2 dá 37, vou ajustando isso daqui, aí fica 370. Se eu pegar 370 e acrescentar 50%, então acrescentando 50% aqui vai dar o quê? Vai dar 555 quilogramas. Não é isso? Então é isso aí. 370 multiplicado por 1,5, ou seja, 74 vezes 365 dividido por multiplicado por 1,5, dividido por 2, dividido por 36,5. Que dá 555, como já estava aqui projetando e conferindo ali, só para não ter problema, né? 555 quilogramas aqui. Então é isso, pessoal. Olha, vocês estão percebendo como esse assunto ele pode dar um trabalhinho, né? Pode dar um trabalho danado para você, porque assim, ele exige que a gente tenha essa paciência de fazer os cálculos com cuidado, né? Precisa conhecer os vários casos, precisa treinar muito, né? Mas é isso, com treinamento eu tenho certeza que você vai andar bem em cálculo estequiométrico e também sabendo que esse assunto é indispensável para aprender outros assuntos também, tá bom? Lembrar de novo que a segunda lista de questões está disponível até o sábado, dia 9 de maio, né? Você acessa por superenem.com.br, disponível para quem fez o cadastro na plataforma. Espero que tenha ajudado vocês aí em mais uma, tá? Mais uma dessas aulas aqui. E continue estudando, tem muito para aprender e conta com a gente, conta com o Super Enem nessa caminhada. Um abraço, obrigado a todos.